Senhor presidente, como parlamentar do estado do Ceará, eu não posso deixar de me manifestar sobre o que aconteceu ontem à noite na minha terra, na Terra da Luz, especificamente em Fortaleza, numa reunião pública do PSDB, onde o presidenciável, ex-governador, prefeito da cidade, Ciro Gomes, fez denúncias gravíssimas sobre o governo do estado do Ceará. Nosso estado do Ceará está sendo destruído daquele caminho que nós trilhamos. Está sendo destruído pela traição, está sendo destruído pelo descompromisso. E eu dou os nomes aos bois. E amanhã vocês vão ver, não sai uma linha do que eu vou falar na grande imprensa daqui ou do Brasil. Está tudo dominado, que nem as periferias estão, pelas facções criminosas. Eu vou dizer para vocês, hoje no Ceará, que era famoso pela decência com que Tasso Gereissati, com que eu procuramos governar o nosso estado, hoje no Ceará não se realiza uma obra pública sem pagar propina. Uma obra pública sequer se realiza nesse estado sem pagar propina para os donos do poder que estão aí. Quem quiser investigar é fácil. Na Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria de Superintendência de Obra, na Secretaria, enfim, todas essas estão controladas no Detran, está controlado na questão da CAGES, em todo canto. Não se realiza uma obra no Ceará sem isso. Segundo ele, a corrupção permeia em várias pastas governamentais e não se realiza uma única obra pública. Eu vou repetir o que falou Ciro Gomes, que é um dos conterrâneos que tem maior repercussão no país. Eu tenho, obviamente, é natural da democracia, divergências políticas com ele, divisões de opiniões, mas eu reconheço que a repercussão de sua fala não é de um parlamentar, de uma pessoa pública qualquer. Ele diz que não se realiza, repito, uma única obra pública sem que se pague propina no estado do Ceará. Ou seja, afirmou que a corrupção foi institucionalizada no nosso estado. Aliás, esse procedimento nada republicano já havia sido denunciado pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que protocolou junto ao TRE do Ceará denúncia de abuso de poder político que consistia na convocação de prefeitos para se reunir com o ex-governador, hoje ministro, Camilo Santana, registrar nas redes sociais a reunião e, em seguida, declarar apoio ao candidato apoiado pelo petista, mediante promessa de manutenção e ampliação de obras e programas do estado do Ceará em favor daquele município cooptado. Vou aqui apenas ressaltar um trecho da conclusão do extenso relatório do Ministério Público Eleitoral. Abro aspas, há provas robustas de condutas realizadas no âmbito do governo estadual com manifesto desvio de finalidade, com gravidade suficiente para comprometer a igualdade na disputa e a legitimidade no pleito eleitoral do ano passado. Olha, senhor presidente, essa denúncia de Ciro Gomes não é uma acusação qualquer. Além de sua larga experiência política, Ciro Gomes conhece muito bem os meandros do poder, já que foi governador e esteve ligado até pouco tempo atrás a esse grupo político por anos. Há muito tempo venho chamando a atenção para os gastos abusivos desse governo com publicidade, lá no estado do Ceará. Durante 8 anos de Camilo Santana, foram gastos mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Eu vou repetir, 1 bi, B de bola e de índio, 1 bilhão e 100 milhões de reais só com propaganda e publicidade. E tais gastos agora também, na continuidade do governo do PT, do governo Elmano, acrescido agora com indecentes aluguéis de jatinhos e helicópteros, que já consumiram mais de 15 milhões de reais só esse ano. Fora a publicidade, que vem uma média de 10 milhões. Essa é a prioridade do povo do Ceará. E as consequências
desse peculato cometido à luz do dia é o cenário de mendicância registrado nas esquinas das grandes cidades cearenses. Lá, no nosso estado, temos mais pessoas que recebem Bolsa Família, 1.299.287 cearenses, do que pessoas com carteira assinada, 1.197.618. Um retrato da estagnação financeira e de anos de fracasso administrativo, fruto dessa corrupção institucionalizada. E a segurança pública? Ah, segurança pública. Essa situação é ainda mais agravada quando vemos o caos lá na Terra da Luz, que tentam transformar em Terra das Sombras, das trevas, porque quem domina muitos locais é o tráfico. São facções criminosas. Há muitos anos, o Ceará figura entre os 5 estados mais violentos do Brasil, com índices superiores a 30 assassinatos por 100 mil habitantes, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança. E nossa capital, Fortaleza, onde eu nasci, figura tristemente como a 31ª cidade mais violenta do mundo, com bairros inteiros sendo dominados pelo crime organizado. É sempre bom também lembrar que uma das primeiras medidas do atual governo, senhor presidente, com a aprovação da Assembleia Legislativa, foi o aumento do número de secretarias estaduais de 25 para 32. Essa é a fórmula deles, lotear o governo, espalhar cargo para todo mundo, cooptar. E para bancar essa orgia fiscal, encaminhou também o aumento do ICMS sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica, uma indecência com os cearenses. Estou finalizando vários requerimentos que estão sendo encaminhados hoje ainda à PGR e ao Ministério Público Estadual, Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Estadual, na figura de seu procurador de Justiça, Manuel Pinheiro, para que essas graves acusações feitas por Ciro Gomes sejam devidamente investigadas por esses órgãos dentro das competências normativas. Espero que essas autoridades cumpram seu dever de apurar de forma célere e profunda essas denúncias, e encontrando indícios de crimes contra a administração pública, que sejam efetivamente tomadas todas as medidas legais cabíveis. Senhor presidente, foi muito impactante as declarações ontem do ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro Ciro Gomes, presidenciável, sobre a questão da corrupção no governo do estado do Ceará. Isso nós não podemos fechar os olhos. Nós temos no estado brilhantes deputados de oposição, né? Carmelo Neto, que é deputado estadual, tem feito um trabalho fantástico, Reginaldo Souza também, sargento Reginaldo. Temos aqui no parlamento o deputado André Fernandes, seu pai, que também faz um trabalho importantíssimo lá na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que são oradores, que são pessoas que buscam a verdade, mas a declaração que inclusive o ex-governador, ex-prefeito, presidenciável, Ciro Gomes deu, por estar até pouco tempo junto desse grupo político que hoje domina o estado do Ceará, é algo de se assustar, porque ele disse, inclusive, na fala dele, que basta você procurar, quem está nos assistindo no YouTube, ontem à noite, ele chegou a dizer que isso aqui, o que ele está falando, a denúncia que ele está falando de cobrança de propina lá no governo do estado do Ceará, não vai sair, ele disse isso, não vai sair em nenhum veículo, dando a entender que a mídia também está cooptada. E eu faço um apelo aos jornalistas, aos grupos de comunicação que eu conheço bem do estado do Ceará, pessoas corretas, íntegras, que esse tipo de coisa a gente não pode colocar embaixo do tapete. Denúncias graves
de Ciro Gomes sobre a corrupção de um grupo político que manda e desmanda no estado do Ceará, e ele conhece como funciona a política do estado, tem muita experiência, e até pouco tempo ele estava. Por isso que é grave as denúncias que precisamos investigar, que as autoridades competentes precisam investigar, porque ele, pouco tempo atrás, estava junto desse grupo. Então, não é a primeira vez que isso vem à tona. Roberto Cláudio, que foi prefeito da cidade de Fortaleza, denunciou durante a campanha, ele foi candidato também a governador, e eu fico surpreso que esse tipo de coisa não vá para frente. Porque, segundo o relatório do Ministério Público Eleitoral, o doutor Edmac Trigueiro, as informações são robustas de que houve abuso de poder político e econômico. Robustas. Comparou repasses em anos anteriores e repasse naquele ano eleitoral. E realmente algo mágico aconteceu de mudança de ventos, que não pode ser coincidência, precisa de apuração com relação a essas denúncias, senhor presidente. Eu, particularmente, não quero absolutamente acreditar, né, sem uma análise. Temos que ter cautela com relação a isso. Mas o governador do Ceará, ele é o Mano Freitas, tem um histórico, né, que eu não quero acreditar, um histórico nessa questão aí de ter sido advogado de movimentos sociais, do MST. Eu acredito que seja mais ideológico, que esse tipo de aberração não esteja acontecendo no estado do Ceará com relação à corrupção. Não podemos deixar isso acontecer. Essa questão de aumento de secretaria, como eu relatei aqui, né, inchando a máquina de 25 para 32, isso já é esperado em governos como o do PT, que não tem responsabilidade fiscal. Estamos vendo aí as próprias declarações do presidente da República, que não tem compromisso com a meta, e fica o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o Haddad, com cara de paisagem. Ninguém sabe quem é que está no comando, o que é para cumprir nesse país. É extravagância para cima e para baixo, em viagens internacionais, querendo ao ponto de trocar o Aerojanja, porque precisa de uma cama de casal, king size, sei lá. Essa é a prioridade do país. Gastar 50 milhões de reais até agora com viagens internacionais, com imóveis caríssimos para o Palácio do Planalto. É esse tipo de governo social que se esperava, que se dizia que era contra o aborto, que era contra as drogas, mas o governo dá sinais e pratica exatamente o contrário daquilo que se comprometeu com os cristãos. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Que foi um estelionato eleitoral, não tenho dúvida que foi, e o povo brasileiro, grande parte, inclusive, dos brasileiros, hoje estão vendo aquilo que se denunciava, mas que o próprio TSE não deixou a campanha adversária do ex-presidente da República dizer das amizades com ditaduras, com Daniel Ortega, com Maduro, e está aí o que é que está acontecendo. Uma das primeiras coisas desse governo foi estender o tapete vermelho para o ditador sanguinário Nicolás Maduro, que faz sofrer seu povo, joga na miséria os nossos irmãos e irmãs venezuelanos. Então, nesses minutos finais, fico muito preocupado com esse tipo de denúncia no meu estado, e eu espero que um povo libertário como o povo do Ceará tenha representantes nas esferas de justiça competentes, independentes, para irem atrás imediatamente dessas denúncias feitas ontem pelo senhor Ciro Ferreira Gomes.